Chegamos aqui no conteúdo de dízima periódica, conjuntos numéricos. Então vamos definir aqui o que é uma dízima periódica. Uma dízima periódica é um número que, quando escrito no sistema decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais que, a partir de um certo algarismo, se repete em grupos de um ou mais algarismos, ordenados sempre na mesma disposição, e chamamos de período. Por exemplo, os números a seguir são dízimas periódicas: 3,2222, 0,353535, 45,77655. As dízimas periódicas são representadas por reticências no final do número por um traço sobre a parte que se repete. Chamamos de período. Assim, os mesmos valores acima podem ser representados: 3,222 da forma 3,2 com a barra em cima, 0,35 com essa barra em cima, 45,765 com o traço em cima do 5, marcando que o número que repete é o número 5, o número que repete aqui é o 35, o número que repete é o número 2, posterior à vírgula. As dízimas periódicas são formadas em 3 partes: parte inteira, anteperíodo, período. A parte inteira é a parte que antecede as casas decimais, antes da vírgula ou ponto decimal. O período é a parte que se repete de uma forma infinita. Já o anteperíodo é a parte do número que está após o início das casas decimais, após a vírgula, e vai até o início do período. Assim, por exemplo, o número 45,76555 apresentado acima tem como o 45 como parte inteira, o 76 como anteperíodo e o 5 como período. Então, alunos, reconhecer uma dízima é muito importante para esse estudo. Por quê? As dízimas são resultados de divisões. Observamos que divisões, temos as divisões exatas. Por exemplo, 10 dividido para 2, temos exatamente 5. 10 dividido para 4, temos o número exato 2,5. Essas são divisões exatas, onde o 5 é o número inteiro, natural inteiro positivo. O número 2,5 é o número racional inteiro positivo. Mas isso ainda não é uma dízima periódica. Uma dízima periódica devemos observar quando há uma divisão e suas casas decimais são repetitivas infinitamente. Por exemplo, queremos dividir 1 sobre 3. Se você efetuar essa divisão, ela vai ter recorrências de número repetitivo. Por exemplo, 1 não posso dividir por 3. Coloco 0, 0 e vírgula. 10 dividido para 3 é 3. 3 vezes 3, 9, sobra 1. Novamente, coloca 0 na casa decimal, 3 no quociente. E assim vai estender infinitamente. Dizemos que esse número, esse quociente decimal, ele é uma dízima periódica. Mas é interessante que os números decimais, eles também pode acontecer que
seus períodos sejam aleatórios. Por exemplo, o nosso amigo irracional, conhecido, o primeiro número racional de Pitágoras, a raiz de 2, olha aqui na calculadora, temos o quê? Um número 0,4142. Isso aqui, observe, não há um padrão, não há um padrão de repetições. Esse número aqui não pode ser caracterizado como dízima periódica. Dízima periódica é um número que nós encontramos onde há um padrão de divisões. Nós dividimos 1 dividido para 3, obtemos o período 3. Não é 33, não é 333, é só o período 3. Então, aquele número pode ser escrito dessa seguinte maneira, entendendo que o período que se repete é o valor 3. Então, os elementos de uma dízima periódica. Nós temos o que? A vírgula, parte inteira, parte não periódica, que é o anteperíodo. Por exemplo, se eu criar um número de dízima, vou criar um anteperíodo 7. Vou criar agora um período repetitivo 2. E isso aqui infinitamente. Esse é a parte inteira. Esse é a parte não periódica, que chamamos de anteperíodo. Essa é a parte periódica da dízima. Então, isso é uma dízima, um número decimal que apresenta uma série infinita de algarismos decimais. E que há repetição, certo? Vamos encerrar aqui o conceito de definição de dízima periódica para que vocês possam compreender os cálculos a seguir de fração geratriz. Porque devemos entender, a dízima periódica surge da divisão. Então, existia um número A sobre B. No caso, existe um número dividido por ele mesmo que se obtém 1,722 infinitamente. O caso, nosso intuito será descobrir quem são esses dois números aqui. Qual é a fração, qual é a divisão entre dois números que se obteve o número 1,72. Iremos aprender mais à frente com a ampliação dos conceitos de dízima periódica e fração geratriz. Obrigado.